Bom dia, oitavo ano. Bom dia, bom dia. Galera, bom dia a todos. A partir de agora, oitavo ano, vocês acho que receberam e-mail. Nossas lives vão ser sempre segunda e quarta-feira, de 8 a 8h50. Sempre segunda e quarta, das 8 às 8h50. Então é o seguinte, é aquele esquema, nós vamos conectar sempre às 8 horas, vamos estar aqui 8 horas, conectou, vamos direto para a aula para explicar. Eu quero todo mundo com caderno e apostila aberta no capítulo 7, apostila no capítulo 7 e caderno com o título aí, porque nós vamos anotar América Latina, lutas pela emancipação política. Só relembrando, quem não estava conectado semana passada, nós finalizamos a correção da apostila, as últimas páginas, finalizamos a correção do caderno de atividade, finalizamos o conteúdo e agora nós estamos indo para o capítulo 7, o penúltimo da apostila, que é a América Latina, lutas pela emancipação. Nós estamos começando no horário novo, quarta-feira, segunda-feira, de 8 a 8h50, provavelmente é o primeiro horário da aula, sempre é o primeiro horário, esse horário de 8 horas, tem que mobilizar todo mundo, sempre 8 horas está conectado. Eu quero todo mundo com o caderno na mão agora e a apostila aberta. Eu quero a apostila aberta na página 30. Por quê? Porque lá tem um mapa. Professor, que imagem é essa que está aí, que você colocou no fundo? É a chegada de Cristóvão Colombo à América. É no dia 2 de outubro de 1492. Tem que lembrar disso. Então vamos lá. Nós estávamos lá na Europa até agora, não estava? A gente está falando da Revolução Francesa, Revolução Industrial, falamos da Revolução Gloriosa, falamos das ideias iluministas, falamos da independência dos Estados Unidos, ficamos um tempão na independência dos Estados Unidos, um tempão, porque o capítulo é grande, ele é muito importante, ele vai sempre voltar. Eu não sei se vocês estão reparando, quando eu comecei o ano, eu falei que o oitavo ano ia ver a Era das Revoluções. Então, nós só estamos vendo revolução até agora. Revolução Francesa, Revolução Industrial, a Revolução Inglesa, que foi a Revolução Gloriosa, não esqueçam disso. Nós estamos vendo a independência dos Estados Unidos, que foi uma revolução para o mundo, que aplicou as ideias iluministas na Constituição. Só que agora, nós vamos ver, literalmente, como é que acontece a independência na América Espanhola, de língua espanhola. Lembra que quem descobriu a América, a imagem está aí, foi Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo descobriu a América em 1492, enquanto os portugueses estavam fazendo um périplo africano, que nós vimos, indo em direção ao Oriente. Eles só vão vir para cá em 1500, oficialmente, né? Pedro Álvares Cabral só vai chegar aqui no dia 22 de abril e de 1500, lá em Porto Seguro. Então, o que nós vamos ver hoje? Lembra daquele capítulo que eu falei com vocês, que estava lá, Ideias Iluministas na América? Que eu falei com vocês, galera, risca esse título, é Ideias Iluministas no Brasil, porque só tinha a Congregação Mineira e Baiana. Agora nós vamos ver a herança das ideias iluministas na América, o processo de independência. Então coloca aí, esse capítulo é o processo de independência que vai acontecer na América, começando pela língua espanhola, as colônias lá da Espanha. Depois vai ter o capítulo do Brasil, ok? É um capítulo separado. Depois vai ter o Brasil. E depois nós vamos ver como é que o Brasil era governado, como é que a América ficou governado sem a metrópole. Fechou? Podemos continuar? Todo mundo aí? Dá um ok para mim. Todo mundo com caderno na mão e página 30 aberta? Podemos? Galera, a primeira coisa é, nós temos que lembrar o que é a América Latina, porque está aí o nome, e eu tenho certeza que muita gente não lembra do conteúdo lá do sexto ano. Nós somos descendentes dos povos latinos, porque, na verdade,
Nós somos descendentes do Império Romano. Lembrou disso? Quem fundou Roma foi os povos latinos, sabinos, úmbrias, sâmnitas, os cartagineses, os gregos, os etruscos, mas o povo principal foi o povo latino, que fundou o Império Romano no século 8 a.C. Aí vamos lá voltar para o sexto ano, hein? Lembra que o Império Romano se expandiu e ficou imenso? O Império Romano chegou a conquistar onde é hoje Portugal e Espanha, a Península Ibérica. E chuta qual foram os povos que vieram colonizar aqui a América? Portugueses e espanhóis. Então, na verdade, o nome latino é de origem europeia. Quando a gente fala que o povo é latino, fala que o povo é sangue quente, é herança lá do Império Romano, herança dos europeus. Lógico, o Império Romano foi desfeito, veio a Idade Média, depois os portugueses e espanhóis, lá na Idade Moderna, no final da Idade Média, início da Idade Moderna, começaram as grandes navegações e chegaram onde hoje é a América. Primeiro os espanhóis de 1492 e depois os portugueses. Então quer dizer que nós somos descendentes desses povos. E depois, a América Latina, a América foi uma homenagem a Américo Vespúcio, que descobriu que isso aqui era um continente, não era as Índias, que nem o nosso amigo Cristóvão Colombo falava, nós já passamos disso no ano passado. Então quer dizer que a América Latina designa que nós somos um povo que vem de herança latina, que vem lá da Europa. Mas o que é a América Latina, professor? O que é essa América Latina que o pessoal fica falando? Eu não sei se vocês já viram. Vocês já viram a América Latina lá em geografia também? Dá ok para mim aí, alguém fala. Você já viu a América Latina com o professor, com o tio Rubens? O que define a América Latina? O que é a América Latina? Vocês já chegaram a ver isso? A definição? O que define a América Latina? Viram ou não? Escreve para mim. Vocês chegaram a ver ou não? Já passaram pela América Latina? Ainda não passaram? Então vamos lá. Vamos com mais calma agora, senão todo mundo vai ficar perdido. Professor, o capítulo está falando das colônias da língua espanhola, mas você colocou um mapa diferente da página 30. A América Latina, galera, é todo mundo que vem do México até chegar lá no extremo sul, lá no Chile e na Argentina. Então vamos lá. O México está lá na América do Norte, correto? Tem a América Central e tem a América do Sul. Aqui, ó, América do Norte, México, América Central e América do Sul. Mas por que nós podemos chamar todos esses povos de povos latinos? Porque são ex-colônias de Portugal e da Espanha. Ponto. Professor, aonde está a exceção? Aqui em cima, ó. Aqui em cima tem a galera que é da Guiana, Guiana inglesa, Guiana francesa, holandesa. Então vamos lá, a América Latina é todo mundo que fica do México para baixo. E quais são as características da América Latina? São governos com graves problemas socioeconômicos. Professor, por que você botou essa definição? É só para vocês entenderem. O que une a característica da América Latina? Por que você fala assim lá na Europa? Olha, a América Latina está em crise. Porque a América Latina é um conjunto de países que possuem as mesmas características econômicas, sociais, políticas, não são iguais, mas eles possuem características iguais, tipo a pobreza, a desigualdade social. Eu não botei isso tudo aí porque isso é geografia. Depois vocês vão ver. A desigualdade social, o baixo desenvolvimento humano, graves problemas de infraestrutura, e isso tudo define o que é a América Latina. Então quer dizer que é um conjunto ali, vamos dizer, de características que fazem parte ali da América. Professor, mas quais são os países que nós vamos estudar então? Vamos lá, aqui ó, Brasil é ex-colônia, o quê? Portuguesa. Então, o Brasil não vai ser estudado. Por quê? O Brasil não fala espanhol. As colônias aqui em cima, onde eu apontei para vocês, Guiana, Suriname, Guiana francesa, Guiana holandesa, não vão ser estudadas. Quais são os países que nós vamos estudar? Galera, página 30. Nós vamos estudar todos os países de língua espanhola. Então, nós vamos estudar o México, a América Central, Belize, Guatemala, Honduras, Colômbia, Equador, Chile, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Venezuela. E você vai tirar da América Espanhola Brasil, que é um continente que fala português, então não vamos falar dessa independência aqui. E não vamos falar da independência da Guiana holandesa,
da Guiana Francesa. Tem colônia aqui, que tem hoje país que é possessão francesa. A Guiana Francesa, lá em cima. A Guiana Francesa, a Guiana Holandesa, o Suriname, que é holandês, porque não fazem parte da América Espanhola. Ok? Professor, aí a gente vai ter que lembrar um pouquinho atrás, hein? Quando os portugueses, quando chegaram aqui, eles implementaram uma política de exploração. Lembra que o Brasil ficou abandonado? Falei isso na live passada. 30 anos. Por quê? Os portugueses chegaram aqui e não encontraram ouro e prata. Eles encontraram o pau-brasil, que era fácil de extrair. Quando os espanhóis primeiro chegaram aqui, já encontraram os astecas, encontraram povos que tinham metalurgia. Então eles descobriram minas de ouro e de prata, principalmente de prata lá no Peru. Então eles já chegaram explorando. Então aqui na América, para tudo agora. Respirem. Capítulo passado eu falei que Estados Unidos tinha autonomia administrativa, uma liberdade maior. A colonização que aconteceu aqui na América Latina foi uma colonização de exploração, aonde o pacto colonial fez valer com força. Traduzindo, havia a falta de liberdade, você tinha que obedecer à metrópole, você mandava produtos e matéria-prima num preço barato e era obrigado a comprar produtos caríssimos. Aqui não houve liberdade que nem as 13 colônias, porque nossa colonização foi diferente. Foi uma colonização baseada na exploração de recursos naturais, totalmente. Ok? O Brasil ficou abandonado há 30 anos. A América Espanhola, quando o pessoal chegou e começou a explorar lá, Francisco Pizarro, nós no ano passado, Francisco Pizarro, Hernán Cortés, já descobriram ali grandes cidades aqui, dos astecas, incas, e elas eram baseadas, muitas vezes, na metalurgia. Não que os índios gostavam de ouro e diamante, mas eles dominavam essa metalurgia. Então despertou a cobiça dessa galera. Então olha só como é que foi diferente. Professor, então quer dizer que a América Latina é definida por essas características. E nós vamos abordar as independências da América Espanhola. Só nesse capítulo quem fala a língua espanhola. Então você vai tirar Brasil, você vai tirar Guiana, Suriname, que a gente vai ver depois. Lá na página 30, naquele mapa da página 30, você pode ver que o Brasil está marcado aqui, ó, mas não tem data de independência. Aqui em cima, onde está o Suriname e Guiana, está aqui marcado, mas também não tem data da independência. Por quê? Isso vai ficar para depois. Depois a gente vai olhar esses casos, ok? Podemos passar? Já copiaram? Podemos ir para a sociedade? Podemos? Gente, isso é muito mais. Às vezes você olha aqui, eu acho que vocês já passaram por isso, já deram uma olhadinha, ou ano passado ou esse ano. Mas isso é muitas vezes muito mais geografia e localização do que literalmente história. Por quê? História vai entrar agora. Vamos lá. Como que acontece o processo de independência da América Espanhola? Como é que vai acontecer o processo de independência da América Espanhola? Lembra, nós éramos colônia aqui na América Espanhola, os países de língua espanhola, Argentina, Paraguai, Uruguai, e até o Brasil, mas era de Portugal. Mas nós tínhamos que obedecer essa metrópole que mandava na gente. Diferente lá dos Estados Unidos, que as 13 colônias, a parte norte, tinha mais liberdade administrativa, autonomia, o Brasil não contou com isso. A América Espanhola não contou com isso. Por que não? Porque a colonização foi baseada numa exploração de recursos naturais. Gente, aqui no Brasil nós passamos. O pessoal encontrou o pau-brasil e tirava o pau-brasil aos milhares para levar lá para a Europa para vender. E tingia as roupas de vermelho. Lá na América Espanhola, eu sei que a gente lembra menos disso, você tem, na verdade, o pessoal explorando ouro e prata, recursos, minerais, porque lá o pessoal já dominava a metalurgia, alguns povos indígenas mais envolvidos, astecas e incas, os maias sumiram antes. Lembra que os maias sumiram antes, foi aquela teoria do ciclo. Professor, então como é que vai acontecer isso? Galera, a primeira coisa, falência do modelo de exploração da América no século XVIII. Então vamos lá. Quando é que vai acontecer as independências da América Espanhola? Vai acontecer
Lá no final de 1789, 90, que vai ter os exemplos da independência americana, da Revolução Francesa, e vai ser entre 1801 até mais ou menos 1850. É aonde a maioria das independências vão acontecer. Então vamos lá. Galera, lembra, Cristóvão Colombo chegou aqui em 1492. Eu estou falando que já teve 300 anos de exploração. Até chegar em 1800, imagina, 1492. Se você colocar 300 anos, dá 1792. Em 1800 mais ou menos, vai começar o processo de independência. Já havia 300 anos de modelo de exploração aqui, baseado no Pacto Colonial, aonde a metrópole mandava produtos para a gente comprar num preço absurdo e nós mandávamos matéria-prima, recursos naturais, num preço baixo. Essa exploração estava acontecendo há um tempão. Aqui se formou uma sociedade, galera. Aqui parece que a gente conta quando a gente está falando da colonização, dos capítulos passados, parece que o pessoal aceitava. Olha, todo mundo aqui concordava com o pacto colonial. Todo mundo ali obedecia ao rei espanhol, todo mundo obedecia ali ao rei português, como se fosse ali uma coisa maravilhosa. Nós vimos lá no Brasil, no capítulo retrasado, nas ideias iluministas na América, que na verdade é do Brasil, que a conjuração mineira e a conjuração baiana aconteceram antes da independência do Brasil e vai começar a se falar em separatismo. Professor, então vamos lá. Qual é a primeira causa? Falência do modelo de exploração da América do século XVIII. Essa exploração baseada no pacto colonial. Essa exploração baseada na metrópole arrancando recursos e cobrando altos impostos da colônia. Vai chegar um momento que a elite colonial vai se levantar contra essa exploração, devido à falta da liberdade econômica. Coloque isso aí na falência do modelo da exploração da América. É a liberdade econômica, é a liberdade administrativa. Mas quando começa o processo de independência aqui na América, tem um projeto que é um projeto do povo, que são essas revoltas, que a gente vai passar por uma no México, hoje ainda, e tem um projeto da elite, que é um projeto que não tem mudado absolutamente nada. Então vamos lá. Como é que começou a colonização aqui? A América Espanhola foi dividida entre vice-reinados e capitanias hereditárias, capitanias gerais. Se você for no mapa lá da página 30, você vai ver que tem capitanias gerais e tem também vice-reinados. Professor, qual é a diferença entre uma e outra? Os vice-reinados, se você for olhar lá na apostila, eles são bem maiores. E são locais que davam muito lucro para a coroa espanhola. Tipo, lá no Peru, o vice-reino do Peru, tinha minas de prata que eram exportadas para a Europa. Então era muito valorizado. As capitanias gerais eram extensões de terras menores, aonde havia uma certa dificuldade de colonização, devido até à resistência dos povos nativos e também de alguns povos locais. Professor, havia alguma diferença administrativa essencial entre elas? Não, não havia, porque todos obedeciam quem? Ao rei espanhol. Mas eles criaram essa diferenciação para, vamos dizer, olha, o vice-reinado é mais importante, dá mais lucro, merece mais atenção, grava isso, vice-reinado, dá mais lucro, é um território com mais extensão, então eu vou botar mais recursos lá. O vice-reinado do Peru tinha muitos soldados. Agora, as capitanias gerais, de repente, ali havia presença menor do governo espanhol e dificuldade maior para conseguir lucro. Essa que é a principal diferença. Imagina você ficar 300 anos sendo explorado, galera. 300 anos. Você sendo explorado, enriquecendo a Espanha, enriquecendo a metrópole, somente a Espanha. Enquanto que a maioria da população aqui na América Espanhola vivia, maior parte. Aqui nessa época da independência, havia mais ou menos 20 milhões de pessoas. Olha só, na América Espanhola, havia mais ou menos 20 milhões de pessoas. Imagina, 20 milhões, maioria não, né? Vamos dizer que, sei lá, 19 milhões de pessoas trabalhavam para enriquecer a metrópole, a Espanha. Enquanto que a maioria da população que era de indígena, que era de mestiço, vivia na pobreza absoluta, sem infraestrutura, sem qualidade de vida. Então, o primeiro problema foi a exploração que acontecia desse modelo do pacto colonial,
que estava exaurindo. O que é exaurindo? Estava ali, ó, tirando o máximo, esgotando a população da América Espanhola. E o rei espanhol não acordava para isso. O rei espanhol, para ele, não sei, ele estava lá na Espanha, não estava nem aí. Para a elite espanhola, que estava enriquecendo com o comércio, para o rei espanhol, que estava recebendo seus impostos pesadíssimos, diga-se de passagem, estava tudo normal. Mas imagina a população indígena sofrendo a mita e encomenda. Lembra do ano passado? A mita e encomenda? A mita, trabalho forçado, em troca de um salário irrisório. O pessoal, na verdade, morria de fome, os indígenas. A encomenda é quando você trocava a proteção de um fazendeiro ou então de um jesuíta lá, de uma ordem jesuíta. Em troca, você trabalhava para eles na agricultura, construção, e você recebia a proteção e catequização, como se fosse um prêmio. Lembra? Vamos lá, lembra agora, hein? Anota aí. Na América Espanhola não havia aquele modelo no Brasil da escravidão ser a principal mão de obra. Os índios aqui não foram escravizados. Professor, mas você acabou de falar que eles tinham trabalhos forçados, salários irrisórios, morriam de fome. Eles tinham que trocar, na encomenda, trocar o trabalho deles, construção e cultura, pela proteção de um senhor, morar numa fazenda ou então no aldeamento jesuíta. Mas isso não era escravidão. Escravidão na América Espanhola era pequena. Era só dos negros que vinham trabalhar nas lavouras, que era a menor parte. Quem era explorado eram os índios, eram os nativos. E é aí que vem a segunda causa. Sociedades e conflitos. Gente, nenhuma sociedade explorando 300 anos, literalmente, vai ficar feliz. Vai chegar uma hora, com as ideias iluministas, com a independência americana, a gente vai falar disso depois, que a sociedade vai despertar. Essa ideia que nós temos, que todo mundo aqui aceitava a colonização, é um mito. Porque quando a gente explica, parece que todo mundo aceita, os indígenas não se revoltaram, a população não se revoltou. Não, nós vimos no Brasil. Então, vamos lá. A questão da sociedade é muito interessante. Por quê? A primeira coisa é, com 300 anos de história, os países da América Espanhola se miscigenaram. Miscigenaram com quem? O europeu que veio para cá, a mando do rei, se miscigenou com o indígena. Daqui a pouco chegou os negros escravizados, que também foi se miscigenando. E essa sociedade da América Espanhola foi crescendo. E ela foi ficando miscigenada. Quanto mais miscigenada, mais interesses diferentes. E uma coisa, vai nascer uma elite local que vai ficar extremamente insatisfeita com a exploração. E essa elite se chama elite criolha. Então vamos lá. 300 anos de exploração, 300 anos de ocupação, 300 anos do pacto colonial, o modelo de colonização já está falido e a sociedade da América Espanhola é diferente, ela é miscigenada. Nós não temos aqui só europeus, nós não temos aqui só indígenas, nós temos aqui os mestiços, que vão nascer da mistura do europeu branco com o índio, do branco com o negro. Então quer dizer que vai ser uma sociedade muito miscigenada. E a maior parte da população vai estar onde? Em mestiços e nativos. Olha só que doideira, mestiços e nativos. Então vamos lá, segura essa, hein? Nomes esquisitos, todo ano o pessoal fica rindo. Quem já leu aí já deve ter achado engraçado. No alto da sociedade colonial aqui na América Espanhola estavam os chapetones. Professor, quem eram os chapetones? Chapetones eram espanhóis nomeados pelo rei da Espanha que vinham para cá para ocupar os altos cargos na colônia. Professor, então quer dizer que eles eram europeus, espanhóis, que vinham para cá ocupar os altos cargos e eles que tinham os maiores privilégios. Eram eles que pagavam poucos impostos, eram eles que dominavam a maior parte do comércio local e somente eles que ocupavam os altos cargos na colônia. Quando tinha que eleger um vice-rei, quando tinha que eleger um capitão-geral, você acha que ia sair da onde? Dos chapetones. Os chapetones tinham altíssimos privilégios. Eles eram nomeados para vir para cá porque eles eram da confiança do rei. Então anota aí. Os chapetones, eles tinham a confiança do rei. Eles tinham a confiança direta do monarca, da coroa espanhola. Por que isso, professor? Porque na cabeça do rei, se eles são fiéis diretamente à coroa espanhola, no caso era o Fernando VII nessa época, eles não vão se revoltar e não vão promover a independência na América Espanhola. Olha a inteligência do rei. Eu vou nomear funcionários de confiança para que justamente eles evitem ser fiéis ao rei
para evitar revoltas e rebeliões. Então, essa galera era 1% da população, 1% desses 20 milhões, 1%. E essa galera era muito rica, muito poderosa, se reportava direto ao rei, ocupava os altos cargos, como era o vice-rei, o capitão-geral, ocupava ali o topo das assembleias que existiam aqui, e dominava o comércio local, e eles estimulavam o pacto colonial. Por que eles estimulavam o pacto colonial? Porque eles sabiam que eles só iam governar aqui enquanto aqui fosse colônia, a América Espanhola fosse colônia da Espanha. Entendeu a ideia? Então quer dizer que foi uma jogada muito inteligente do rei. Eu vou nomear funcionários que são fiéis à minha coroa espanhola, os europeus, que vão atuar para a manutenção do pacto colonial, porque eles vão enriquecer muito mais. Olha só, essa elite era a elite dos chapetones. Aí em cima também ficava o alto clero. Por quê? O alto clero. Porque vinha para cá nomeado para ocupar aqui o cargo de bispo geral, de repente, do vice-reinado do Peru, da capitania geral, membros nomeados lá pela Igreja Católica, pelo rei, que vinha para cá também da Europa. Ok? Professor, mas foram 300 anos de colonização. Então quer dizer que o rei só mandava para cá europeu, mandava para cá espanhol, chapetones? Não, galera. É aqui que vem os criollos, ou criolhos. Galera, todo ano eu tenho aquela piadinha. Se eu estivesse na sala de aula, professor, é o crioulo. Não, não é o crioulo, o apelido pejorativo que nós damos ao homem negro no Brasil, que veio da época da colônia e é racismo chamar os outros de crioulo, ok? Na verdade, criollos, ou criolhos, como tá aí, com 2 L's, parece que um LH dobra em espanhol, os criolhos, eles eram filhos dos chapetones, que nasciam aqui. Traduzindo, eles eram os descendentes dos chapetones que nasciam na colônia e se transformavam na elite colonial. Professor, eu não entendi. Chama alguém no microfone aí, ou então escreve para mim. Se entendeu até agora, o resto vai ser fácil. Alguém não entendeu? Abre o microfone e pergunta. Podemos continuar? Sim ou não? Tá tranquilo? A Emily colocou, então tá bom. Professor? Fala, Caio. Por os criolhos serem filhos dos chapetones, porque eles eram de cargos assim, menores. Isso, essa que é a jogada, Caio. É aí que vai entrar a coisa interessante. Vamos lá. Os criolhos eram a elite que nasceu aqui. Eram filhos dos chapetones, descendentes. Que eles não iam voltar para a Espanha, chapetones. Eles ficavam aqui governando 5, 10 anos, entendeu, Caio? Ficavam direto. Eles tinham filhos aqui. Mas olha só, esses caras, os criolhos, eles eram proibidos de ocupar os altos cargos. Eles ocupavam os cargos das assembleias municipais, das assembleias aqui, que eram pequenas. Eram as assembleias como se fossem os vereadores aqui que nós temos hoje. Por quê, professor? Segura essa. Os criolhos eram filhos da elite, dos chapetones. Mas esses criolhos poderiam representar, Caio, uma ameaça para o rei. Por quê? Eles estavam representando os interesses da elite colonial. Olha o perigo. Os chapetones representavam o interesse do rei, correto? Os criolhos, eles representavam os interesses da colônia. Então, o que o rei articulou? Um chapetone pode ser um comerciante, pode ser um agricultor, exportador, pode ser ali um explorador dos indígenas, mita e comida, pode ser um cara extremamente rico, influente aqui na região, mas ele não pode ocupar os altos cargos. Por quê, professor? Porque se ele ocupar os altos cargos, de repente um vice-reinado, ou então um capitão geral, ele pode conspirar com a população local para fazer a independência e tirar o poder do rei. Entendeu, Caio? Assumir o trono. Oi? Assumir o trono, né? Isso aí. Olha só. Os criolhos eram uma ameaça ao rei espanhol. Olha só, entendi isso. Vamos lá. É uma ameaça ao rei espanhol porque eles representavam os interesses da elite local. E a elite queria independência. Então o rei não dava os altos cargos para os criolhos. Eles eram ricos, poderosos, mas eles não podiam ocupar os altos cargos. Olha só que contradição. Porque se eles ocupassem os altos cargos, na cabeça do rei, ele poderia conspirar para tomar o poder. E aí? Eu vou colocar uma pessoa que pode ser ameaça para mim? Não vou. Deixa esse cara separado.
Deixa esse cara quietinho. Ele pode ser rico, pode ser poderoso, ele fazia parte do pacto colonial, mandava produtos lá para a Europa, mas essa elite também crioula, olha só, ela vai começar a despertar a ideia que o monopólio comercial da Espanha não era bom para ele. Porque, apesar de eles serem ricos aqui, eles vão ter a ideia que eles poderiam ser muito mais ricos e poderosos com o livre comércio. Então, além deles não ocuparem os altos cargos, os crioulos vão começar a despertar o seguinte: caramba, eu vou enriquecer na Espanha. Se o comércio fosse livre, eu seria muito mais rico e poderoso. Então, esses crioulos vão começar a despertar a ideia da independência. Chuta qual vai ser o grupo que vai começar a independência. Vai ser os chapetones? Não, não vai. Vai ser quem? Os crioulos, que vão se revoltar contra a política de não ocupar os altos cargos, que tirava ali o poder deles, eles só tinham que obedecer ao espanhol, e também a falta do livre comércio. Entendeu, Caio? Fechou? Podemos? Professor, quem fica embaixo? Quem fica embaixo? Mestiços. Quem eram os mestiços? Eram os trabalhadores livres, eram os capatazes, o pessoal que vigiava os escravos, eram os pequenos comerciantes, pequenos agricultores, era o cara que era soldado, era o cara que era sapateiro, trabalhava no comércio, era carregador, viajante, era o cara que era livre. Porque quem era o mestiço? Era o homem livre, a pessoa livre, que nasceu da mistura do europeu com o indígena, ou então do europeu lá com o escravizado. Era uma mestiçagem, era misturado. Agora, a maior parte da população era quem? Os nativos. Se você botou índio, bate em você, hein? Não pode. Nativos. Por que, professor? Tudo bem, pode chamar de índio, mas tem que botar na cabeça que é nativo. Os nossos nativos eram a maior parte aqui da América Espanhola. Eles eram explorados com a mita encomenda, que enriquecia o crioulo, que enriquecia o chapetone, e enriquecia o rei. Os nativos também já estavam cansados de exploração. 300 anos de mita encomenda, trabalho forçado. A mita você trabalhava e recebia um salário ínfimo, que mal dava para você comer e você via sua família morrer de fome. Quando você voltava, você era morto. Era obrigado a trabalhar nas minas. A encomenda, você trocava ali o trabalho na agricultura, no comércio, pela proteção do senhor, catequização e roupa, proteção, catequização e roupa. Vai chegar uma hora que eles vão se revoltar. E a menor parte da população eram os escravizados. Escravizados negros. Por que pareça, era a menor parte da população. Vocês entenderam como que era a pirâmide social na América Espanhola? O conflito todo vai estar entre os representantes do rei e também quem? Os crioulos. Quem é que vai começar o processo de independência? Vai ser os chapetones? Não, vai ser os crioulos. Que vai chamar os mestiços e vai chamar os nativos a proclamar essa independência. Ok? Podemos passar? Professor, então qual é o outro fator? Ah, com certeza, não podia faltar, né? Aqui, ó. Influência das ideias iluministas. Tem que colocar aí também no caderno. Por quê, professor? A América Espanhola vai começar o processo de independência a partir de 1800. Ok? 1800. Nesse meio tempo, já aconteceu a independência dos Estados Unidos e a proclamação de uma república, capítulo passado, baseada nas ideias iluministas, de direitos iguais. É lá do nosso John Locke. Então, ela vai servir de exemplo para a América Espanhola. Por quê, professor? Porque a América Espanhola ficava pertinho. O México lá, ó, na América do Norte, ficava pertinho dos Estados Unidos. E o pessoal vai acompanhar o movimento aqui na América com muita atenção. E eles vão chegar à seguinte conclusão. Se a Inglaterra, que era uma das maiores potências da época, deu sua coroa nos Estados Unidos, por que nós aqui da América Espanhola não podemos fazer a mesma coisa e se revoltar contra um governo que era injusto? Olha que a injustiça do governo. Só podia ocupar altos cargos quem era chapetone. Era uma maneira de você deixar boa parte da elite, aqui ó, fora do poder. A elite local. Olha uma forma de injustiça. Fora os altos impostos. Fora o pacto colonial. Obrigados a comprar os produtos num preço mais caro. A independência americana vai virar um exemplo para a América Espanhola. Para a elite espanhola. Para qual elite? Para os crioulos. Se você puxar setinha, coloca aí. A independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, a independência depois do Haiti, vão servir de exemplo para a elite crioula, que ela era educada, ela já tinha contato com as ideias iluministas, mas ela não colocava em prática. Quando ela viu que os americanos, norte-americanos conseguiram, eles vão pensar, por que eu não posso?
Olha só que legal. Depois, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa lá que nós vimos lá na Europa, dos direitos iguais, direito à vida, liberdade, ao fim da opressão, também vai servir de exemplo, onde a população vai se revoltar contra um governo tirano do rei Luís XVI. E depois vai ter a independência do Haiti, que nós vamos ver lá na quarta-feira, na próxima aula, quarta-feira. Eu vou deixar uma parte especial para falar do Haiti, porque essa independência é diferente. Mas o Haiti foi o segundo país na América a se tornar independente. O Haiti, país pobre, paupérrimo agora, mas foi o segundo país. E foi uma revolução popular. Então eles pegaram esses exemplos e falaram: por que eu não posso me revoltar também contra o governo injusto? O governo espanhol é opressor. Ele quer, na verdade, explorar ao máximo a colônia, exaurir a população, trazendo pobreza e falta de liberdade. Então é justo eu me revoltar. E vai ser a elite crioula que vai captar essas ideias iluministas e vai botar lá em prática. Professor, mas o que foi determinante? Olha para cá. Lembra de Napoleão? Que eu gravei uma videoaula com vocês especial, que era só uma página, e eu avisei que Napoleão é importante. Professor, qual é o catalisador, aquele que dá origem ao movimento? Napoleão invade a Espanha em 1807 e depõe Fernando VII, que estava no poder. Imagina você aqui na colônia, um crioulo, recebendo informação que o governo da Espanha, que é sua metrópole, não existe mais. Napoleão conquistou a Europa quase toda, ele entrou na Espanha, deu um golpe, tirou Fernando VII, prometeu deixar ele no governo, mas não deixou, colocou o irmão dele, Fernando Bonaparte, para governar. Chega a notícia aqui na América Espanhola que o seu rei, aquele que você obedeceu 300 anos, aquela coroa, está vago, não tem ninguém lá. Professor, o que os espanhóis fizeram, os crioulos? Eles vão criar as famosas juntas governativas, traduzindo, coloca aí no caderno, governos locais. Quando Napoleão invade a Espanha, o governo fica vago. O rei espanhol é destronado. A elite crioula não se sentia obrigada, nem os chapetones, obrigados a obedecer Napoleão, nem o irmão dele, porque eram franceses. Então eles descobriram que não tinha ninguém no governo. O que eles fizeram? Vamos criar juntas governativas, governos locais independentes, que não vão obedecer Napoleão. Aí você fala: professor, mas Napoleão não veio aqui invadir e tomar as colônias da América? Napoleão estava lutando na Europa, estava invadindo Portugal, estava lutando contra a Espanha. O objetivo era derrotar a Inglaterra. Ele não teve tempo de mandar tropas para cá para impedir as juntas governativas. Então, de uma hora para outra, o pacto colonial acaba. A elite crioula vê a oportunidade de se autogovernar nas juntas governativas, nos governos locais. E eles passam a ter liberdade administrativa temporária. E também eles vão aproveitar essa liberdade administrativa devido à invasão de Napoleão à Espanha, e o governo espanhol ficar vago, com um governo que era ilegítimo do irmão de Napoleão lá, e eles vão começar o processo de independência. Sem querer, Napoleão vai ajudar a independência do Brasil e a independência da América Espanhola. Olha só que legal. Professor, depois Napoleão é derrotado. O rei Fernando VII volta para o governo. E ele descobre que a elite crioula, e junto com ali alguns chapetones, começaram o processo de independência. Então, o rei espanhol, o rei Fernando VII, quando ele é libertado, quando Napoleão é derrotado, ele vai mandar a Santa Aliança aqui para a América. O que era a Santa Aliança? Quando lá o Napoleão é derrotado, eles vão fazer uma conferência e eles vão formar um exército continental na Europa, franceses, austríacos e alguns outros povos, suecos, vão formar um grande exército para impedir que acontecessem novas revoltas. E essa Santa Aliança era para agir na Europa, mas também poderia vir para impedir onde houvesse revoltas liberais das colônias dos países europeus. Então a Santa Aliança vai ser enviada para a América, para tentar reprimir as revoltas, as independências. Só que a Santa Aliança vai ser derrotada. Olha só, o rei espanhol não vai conseguir impedir as independências. Professor, e qual é o último fator importante? Olha para cá, a Inglaterra. A Inglaterra não perdeu as 13 colônias? Ela não ficou ressentida? A Espanha e a França não ajudaram a independência dos Estados Unidos?
Olha o troco. A Inglaterra, maior potência econômica da época, interessada em vender produtos, vai apoiar o processo de independência aqui na América. Ela estava interessada em vender produtos. Então, se quebrasse o pacto colonial aqui na América Espanhola e os países ficassem livres, as regiões ficassem livres, a Inglaterra ia poder vir e comercializar sem pedir autorização ao rei, sem pedir autorização a ninguém. Ia comercializar direto com os países independentes. Então, ela fazia um jogo duplo. Porque lá na Europa ela falava: não, rei espanhol, eu não estou conspirando contra você. Mas, de fato, ela vai ajudar aqui por debaixo dos panos a independência da América Espanhola. Tudo visando lucro, porque os países independentes iam poder comprar produtos direto dela. São esses fatores que vão levar ao processo de independência. Mas o principal é a insatisfação da elite criouля, porque não aceitava mais o pacto colonial e não ocupar os altos cargos, queria o livre comércio. Professor, mas todo mundo aceitava a independência normal? Não, olha aqui, ó. Teve uma revolta chamada de Tupac Amaru, que é o nome de muito rapper americano que usa até hoje, o pessoal nem sabe o que é, mas foi o último líder indígena da dinastia Azteca, que foi lá no México, que reuniu a população do México em 1780 e resolveu promover uma revolução. Ele queria proclamar a independência, libertar o México do domínio espanhol. Só que essa revolução era popular, era de mestiços indígenas. A elite crioula ficou com medo e ela vai combater essa revolta de Tupac Amaru, a própria elite crioula, aqui dentro, porque era uma ameaça ao seu poder. E em 1781, essa revolta vai ser esmagada, massacrada, e depois Tupac Amaru e sua esposa vão ser executados em praça pública e vão ser também ali esquartejados e mandados para vários locais do México para serem de exemplo, tipo na Conjuração Mineira. Olha só que legal. Podemos passar para o próximo slide? Professor, como é que acontecem as emancipações? Vamos lá. Só vou dar um exemplo hoje, que são muitas. Na aula de quarta-feira a gente continua com os outros exemplos. O vice-reino da Espanha. O vice-reinado da Nova Espanha, aqui ó, ficava aqui em cima, o México. Olha lá no mapa da página 30. O vice-reinado da Nova Espanha ficava no México. Era a sede administrativa da colônia, aqui representando o rei espanhol. Era uma das colônias mais importantes. Professor, quando é que começa a rebelião daqui na América, na Nova Espanha? Ela era extremamente importante para o rei espanhol. Era a sede administrativa. Professor, ia ser um duro golpe se ele perdesse, tá? Tem uma primeira revolta em 1810. Essa revolta é de caráter popular. Tem que ver isso e anotar. Por quê? Em 1810, dois padres, Miguel Hidalgo e José Maria Morelos, junto com o camponês Vicente Guerreiro, traduzindo, um mestiço, eles revoltados contra a exploração, principalmente dos indígenas, dos nativos, com a mita encomenda, a pobreza dos mestiços, revoltados contra aquela situação de penúria, miséria, eles vão começar um movimento popular, que depois vai atrair a simpatia dos crioulos, que era a elite local. Eles vão começar a invadir fazendas, vão começar a conquistar apoio de muitos indígenas, mestiços e até alguns crioulos da sua causa, e eles vão começar uma rebelião que quase vai terminar a independência. Professor, o que eles queriam? Fim da exploração da mão de obra indígena, reformas sociais, reforma agrária. Foi aí que começou o problema. Reforma agrária. Quando os padres e Vicente Guerreiro falaram em reforma agrária, a elite crioula que tinha simpatia pelo movimento saiu fora. Por quê? Ficaram com medo. Perder terras? Eles não queriam. Fim da distinção jurídica, porque era tratar diferentes um indígena de um crioulo, e também a emancipação política. A elite crioula, que no primeiro momento foi simpática ao movimento, ficou com medo. Perder terra? Ter direitos iguais, pobres, igual a eu, crioulo? Jamais, eu não quero. E os crioulos se voltaram contra esse processo de independência. O que vai acontecer? Os crioulos vão nomear um general chamado Agustín de Iturbide para massacrar essa rebelião. Galera, aqui não teve perdão. Os dois padres vão ser executados em 1811, o Miguel Hidalgo, José Maria Morelos. Galera, isso era raro, executar membro da Igreja Católica. E eu acho que em 1815 o Vicente Guerreiro vai ser preso e também vai ser executado. O Agustín Iturbide, ele vai ter sucesso. O general que foi nomeado pelos crioulos, tinha um apoio dos crioulos, conseguiu massacrar a rebelião.
E ele vai tomar a frente do processo de independência. Olha só que doideira. A independência começou popular, mas depois, quem vai tomar a frente vai ser o general Iturbide, que representava a elite crioula. Ele vai ser oportunista, ele vai ver que a população já estava mobilizada, e ele vai fazer um acordo com os mestiços e com os indígenas. Olha, se você lutar comigo, eu prometo que depois eu vou melhorar a qualidade de vida, vou fazer reformas sociais para vocês. Era tudo mentira, ele não cumpriu isso. O que Augusto Iturbide fez? Ele aproveitou que a população já estava mobilizada, ele prometeu melhorar a qualidade de vida dos mestiços e dos indígenas, ele não vai cumprir isso, e vai continuar combatendo a coroa espanhola. Em 1821, o general Iturbide vai derrotar as últimas tropas espanholas lá na Nova Espanha, onde é hoje o México. A elite crioula vai bater palma. Aê, nós estamos livres, a partir de agora ninguém vai obedecer mais ao rei espanhol. Mas aí, do nada, Agustín Iturbide vai se autodeclarar imperador do México, da Nova Espanha. A elite crioula vai olhar aqui e falou, peraí, nós acabamos de derrotar um rei e agora nós vamos ter um outro imperador? Isso não faz sentido. Agustín Iturbide deu um golpe. No final ali das campanhas, ele se autodeclara imperador da Nova Espanha, do que é o México hoje, do México. A elite crioula não vai aceitar isso. Imbuído das ideias comunistas, eles queriam uma república, que nem nos Estados Unidos. Olha lá o exemplo. Eles queriam uma república que nem a República Americana. O que eles vão fazer? Em 1824, Agustín Iturbide vai ter que fugir, vai ter que ir para fora, vai para a Europa, vai ter que voltar. A elite criou, não, Agustín, pode voltar, 1824, pode voltar, tá tranquilo, ninguém vai fazer nada com você não. O que vai acontecer? Quando ele chega, coloca o pé na Nova Espanha, no México, ele vai ser preso e vai ser executado. A mão de quem? Da elite crioula. A elite crioula vai proclamar uma república e vai eleger o primeiro presidente em 1824, após a morte de Agustín Iturbide. O cara se chama General Guadalupe Vitória. Professor, qual foi a mensagem que fica? A elite crioula queria fazer independência. Grava isso, anota embaixo. A elite crioula queria fazer independência, mas ela não queria que os pobres chegassem ao poder. Traduzindo, ela não queria reformas sociais profundas. Ela queria manter os seus privilégios. Ponto. A elite age com seus próprios interesses. Ela não queria mudar absolutamente nada. Ela queria manter sua riqueza, manter ali o seu status. A partir de agora, lá na Nova Espanha, era ela que estava dominando a política, era ela que fazia o livre comércio, ela conseguiu tudo que queria. Ela rompeu o pacto colonial, ela podia fazer livre comércio, negociar com qualquer país agora, com a Inglaterra, com a França, que é inimigo da Espanha, poderia vender seus produtos no preço que quisesse, e isso tudo beneficiou a elite, porque quem chegou agora a ocupar os altos cargos foi a elite crioula, lá na Nova Espanha, onde hoje é o México. Professor, mudou alguma coisa? Não mudou nada. Para quem era mestiço indígena, depois eles foram tirados do poder. É engraçado, os mestiços indígenas que foram lutar pela elite crioula, com a promessa de melhorar a qualidade de vida, depois eles foram abandonados e esquecidos. A pobreza continuou, a miséria continuou, e nada mudou para as camadas mais baixas. Você lembra que eu te digo? Quem paga o pato é sempre quem? Estou escutando aqui. É isso mesmo, os pobres. Dúvidas? Pergunta pra gente. Abre o microfone. Dúvidas? Pergunta? Não. Já copiaram? Dúvidas? Coloca no chat pra mim. Se não tem, coloca não. Não, Matheus, olha para cá. Não. A maior parte das revoltas teve sim sucesso, ok? Olha quantos países em língua espanhola. Napoleão Bonaparte, cara, foi ele que foi extremamente importante para a independência da América Espanhola e também para o Brasil. Nós vamos voltar nisso. Os crioulos eram os burgueses. Elite local, Matheus. Elite local. Os crioulos eram a elite local. Não pode esquecer isso. A revolta deu certo, essa revolta deu certo, eles se tornaram independentes. Só que eles se libertaram do rei espanhol e ficaram na mão agora do rei
da elite crioula. Não mudou absolutamente nada.